Aí, Viu, professor? Esse AVA está desde ontem sem funcionar, ele está fora do ar. eles estão mudando, Sr. José. A gente vai ter algumas alterações aí que virão, mas vai ser para muito melhor, tá? Então, eles estão com algumas dificuldades ainda. Coisas de Ok. começo de semestre, tudo normal. Então tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um semestre. Eu sei que alguns de vocês já tiveram aula ontem, né? Mas vamos desejar um bom semestre para todos vocês novamente. Nossa disciplina de tópicos especiais em fisioterapia, como eu estava conversando com o pessoal agora há pouco, ela é muito voltada à atuação do fisioterapeuta dentro do serviço público de saúde. Então, nós vamos estar arguindo bastante sobre normas, sobre legislações, e eu vou tentar deixar essa aula muito mais atrativa para vocês do que uma aula sobre legislação para um curso de saúde, que seria normalmente maçante e chato, tá? Peço sempre que todos fiquem até o final dos encontros, porque nós vamos ter o seguinte: ao final de cada encontro, nós teremos um trabalho, né, uma pesquisa para vocês me entregarem, que essa pesquisa ela valerá como pontuação no bimestre, ao final do bimestre para vocês. Como que acontece essa pontuação, professor? Quem entregar, nós temos 1.500 pontos para estar distribuindo, 1.500, 1.000 pontos, alguma coisa assim. Quem entregar todos os trabalhos, né, todos os resumos, que serão resumos que eu vou pedir para vocês, vai ter a metade dessa pontuação total. Professor, por que metade e não pontuação total? O restante da pontuação será distribuído através das atividades do AVA. Então, eu tenho acesso a quem faz as atividades, e quando for fechamento de semestre, eu simplesmente vou olhar lá no AVA, vocês fizeram, esse aqui fez todas, esse aqui fez 50%, e quem fez todas vai ter o restante, a outra metade da pontuação, certo? Então, de 500 a 750 pontos por fazerem as atividades do AVA. Então, acho que isso fica bem atrativo, né? Pedirei trabalhos longos ao decorrer do semestre, do bimestre? Não pedirei nenhum trabalho longo. Serão sempre resumos de títulos de legislações muito importantes que o fisioterapeuta e, na verdade, qualquer profissional da saúde tenha que saber dessas legislações, porque garante a maioria dos nossos direitos e, com certeza, os nossos deveres perante não apenas a saúde pública, mas sim também a saúde privada, né, o atendimento de saúde privada. Então, esse tipo de matéria, vou falar assim, tem muita gente que perde o interesse por ela, mas eu acredito ela ser uma matéria muito substancial para a nossa formação profissional. Por quê? Ela simplesmente ela age em todo o seu serviço, independente da forma que você preste ele. Então, a partir do momento que você presta um serviço de saúde, você tem que seguir determinadas legislações, determinados regimentos, para estar sempre na conformidade. O CREFITO, que é o órgão da fisioterapia, ele não avisa quando ele vai visitar a sua clínica, quando ele vai visitar o seu local de trabalho, e é sempre importante você saber essas leis, porque o auditor ele não vai chegar assim, me fala aí, Rafael, o que fala a Lei 8080? Fala para mim, Felipe, o que fala a Lei 8162? Não, ele não vai falar isso para você. Ele vai te pedir os materiais que você usa lá no seu trabalho, você vai mostrar para ele os seus registros, tudo. E
todos esses registros são respaldados em cima de lei. Toda a nossa documentação é respaldada em cima de lei. Então, para você estar de acordo com o que precisa, né, para ter um bom funcionamento do seu local de trabalho, essas coisas, é muito importante você estar sabendo disso. Certo? Vamos lá, então. Vamos começar a brincadeira. Uma ótima noite para quem chegou depois eu não falei. E no final da aula a gente sempre dá aquela conversada a mais, tá? Bora lá. Tópicos especiais em fisioterapia 1. Fisioterapia e saúde pública. Para a gente começar a falar de fisioterapia e saúde pública, a gente tem que entender algumas coisas. Quando começou a ser importante a saúde no Brasil? Por volta de 1900, nós tivemos uma grande agitação das atividades portuárias, principalmente as portuárias. Não podemos descartar as industriais e mercantis. Nós tivemos uma grande atividade, né, um grande movimento das atividades portuárias, e com uma grande atividade, vocês sabem muito bem que vem um significativo número de lesões, porque chefe só quer saber de produção e não quer saber da saúde do seu funcionário. Antigamente, hoje está melhor. Está perfeito? Claro que não, mas está melhor. Então, em 1900 começou essa movimentação de atividade portuária, onde nós tivemos um grande número mesmo, de lesados musculares devido aos esforços físicos realizados nas atividades de exportação dos produtos agrícolas, que era o forte do Brasil na época. Com isso, patrões em si, eles começaram a se interessar de dar uma saúde para esses trabalhadores, porque era extremamente custoso para você admitir alguém, treinar alguém, ter que afastar alguém, afinal os direitos não eram muito claros naquela época ainda, sobre direitos trabalhistas, mas isso é um tópico de outra conversa. Então, você tinha o patrão ele tinha um grande desprendimento de dinheiro se o funcionário dele machucasse, porque ele teria que demitir esse funcionário, teria que contratar outro funcionário, treinar outro funcionário e ficar nesse ciclo sem fim. Então, foi justamente aí, né, foi nessa época que houve o pensamento de vou oferecer uma saúde a esse trabalhador para garantir que depois do lesado ele volte à atividade, porque ele já é uma pessoa que está treinada, ele já sabe fazer o serviço. Lógico, vou ter que substituir ele durante pouco tempo, ou até um tempo significativo, vou, mas eu sei que eu tenho um funcionário que irá voltar para o trabalho naquela época. Só que assim, gente, em 1930, não era todo mundo que tinha o direito à saúde, né? Nós não tínhamos ainda fundados as diretrizes do SUS, né? Equidade, integralidade, nada disso existia ainda firmemente nessa época. Então, se você tinha direito à saúde, era porque você tinha carteira de trabalho assinada. Então, quem era pobre, desempregado, não tinha direito à saúde pública no país, ou seja, só tinha os serviços de pronto atendimento nas Santa Casas, né? Porque isso sempre foi uma obrigatoriedade, só que não tinham direito a nenhum serviço de continuidade de tratamento. E, por incrível que pareça, assim, se a gente pensar, os direitos de saúde foram totalmente institucionalizados para todos só na década de 80. É muita coisa, né?
como vocês já tiveram alguns conhecimentos passados, o SUS ele foi firmemente fundado, né, surgido na Constituição Federal de 88, passou por diversas transformações desde a década de 40 até atingir esse patamar onde ele estabeleceu suas bases em 88. É nesse momento da aula que eu gosto de fazer uma pergunta para vocês, e a pergunta é a seguinte: vocês acham que o SUS funciona ou não? Eu só quero uma resposta direta de sim ou não. Sim. Mais Sim. alguém? Sim. Certo. Eu acho que não. Certo. Sim. Mais alguém? Beleza. Sim. Perfeito. Pessoal, é o seguinte. Vocês acham que quem faz o SUS funcionar são os governantes ou são os trabalhadores? Os governantes. Muito bem, os trabalhadores. Porque os governantes não gerem o trabalho de uma forma significativa hoje e antigamente para realmente colocar essa máquina de trabalho em saúde para funcionar, tá? Por que você está falando isso, professor? Porque o tio, ele está no SUS, tá? Nossa senhora, vai entregar a idade. Eu 18 discordo, anos. É, Eu discordo. eu sei. Mas por isso que eu vou embasar primeiro para depois você falar. Eu vou deixar Eu você também falar. trabalhei no SUS, professor, 3 Eu anos. sei. Eu estou há 18 anos nessa máquina pública. Só que são 100% dos trabalhadores que realmente movimentam ela? Com certeza não. Só que nós temos uma grande movimentação de muitos e muitos trabalhadores que se matam, que dão o seu sangue, que movimentam a saúde pública, que transformam em realidade os atendimentos públicos. Lógico, pelo número de funcionários de saúde, né, profissionais de saúde que existem hoje para o número de habitantes no Brasil, a gente não dá conta. Realmente a gente não dá conta. Mas o serviço público, sim, ele funciona por causa de alguns funcionários públicos. Nós sabemos que é de consenso geral aí da União falar assim, funcionário público tem vida boa, funcionário público não trabalha. Porque assim como qualquer segmento, nós temos estereótipos que demonstram isso, né? Demonstram pessoas do poder público não dando valor a esse ramo de trabalho, só que a gente que está dentro sabe e vê onde existe realmente uma movimentação de força de trabalho, onde chegam pacientes com casos que são chamados de casos de livro, né? E nós nos desdobramos para fazer. Claro que a gente não pode ter uma visão de serviço público de municipalidade, porque em quase toda municipalidade ainda se existe muito o antigo coronelismo, né? Onde muitos segmentos são governados, entre aspas, a mando do prefeito daquela região, muitos serviços só fazem de favor a políticos, só que nós vemos aí, dentro de autarquias federais até, que isso não é uma absoluta verdade. Nós temos muitos profissionais que fazem acontecer, não tem a devida remuneração, não tem o devido pagamento salarial que deveria, mas está lá dando
sangue, dando suor por tudo que acontece. Tá? Isso aí foi só um Professor, adendo da aula e a gente vai conversar depois. Já deixa eu só seguir o assunto aí, depois eu sei que vai... Esse é um assunto que gera polêmica. não, eu só ia falar que a parte em que eu discordo é na É. distribuição de verba, porque a gente sabe que vem uma verba de acordo com cada cidade. E se você for, não precisa ir muito longe. Tipo, Rio de Janeiro, que a gente sabe que Certo? o SUS não funciona, entendeu? Foi É. por isso que na hora que eu disse que eu discordo, é nessa questão, entendeu? E Assim, a mesma mas... quantidade que vem para todas as cidades é recebida igual, só que na hora de governar, quem está governando a cidade não sabe fazer a distribuição para que todos tenham qualidade no atendimento. Então, por isso que não são os governantes que gerem bem o SUS. São os funcionários. Porque se a gente dependesse de toda a verba que acontece perante governo, distribuição, muito serviço não seria feito. Então, a gente faz, é o que eu falei na última parte, a gente realmente não recebe de acordo com o que realmente deveria. Eu tenho para receber mais de 400 horas aí, e, enfim, não vou chorar pitanga aqui, mas eu sei que eu fiz o meu trabalho bem feito. Bom, como eu falei, na década de 30, só quem tinha a sua carteirita de trabalho assinada que tinha seus direitos em saúde adquiridos. Quem era pobre, quem era desempregado, não tinha esse direito. E só em 88 existiu a formação consolidada do SUS, onde tinha um direito à saúde para todos. Só que nessa época começou a ser avaliado melhor, ser observado melhor, umas maneiras, algumas abordagens, vamos falar assim, diferentes, porque os serviços de saúde, eles não conseguiam suprir a necessidade de atender com profissionais, o que nós chamamos generalistas, atender todo tipo de público, né? Atender crianças, atender idosos, atender mulheres, atender gestantes. Nós, agora, no meio de estudos de saúde, nós temos a visão que existem uma gama de patologias diferente para todos esses públicos. Então, foi a partir desse momento que viu-se a necessidade de estar distribuindo melhor os profissionais da saúde dentro de suas respectivas especialidades de estudo, certo? Então, com isso, nós não, né? A legislação criou o Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto, que foi, né, o primeiro programa a estar em observação para atender o público que mais demandava em serviço. Só que se a gente pensar uma coisa muito rápida, eles não voltaram naquela teoria da década de 30, porque quem trabalha é só o público adulto, certo? Antigamente, claro que é de total ciência, que nós tínhamos muito empregos de crianças, de adolescentes, mas a grande maioria em si era o público adulto. Então aí eles deram aquela reviravolta na saúde política em 30, que só quem tinha sua carteira de trabalho assinada podia ter o seu direito à saúde. E criaram o primeiro programa, que foi o de atenção integral à saúde do adulto. Se a gente pensar, é saúde, de novo, do trabalhador. Mas, com isso, eles conseguiram desmistificar muitos focos de doença epidemiológica, né, de toda a população, assim, e ver mais os seus pontos de agravo. Só que, graças a Deus, e com toda a evolução, nós tivemos a criação também
dos demais sistemas a partir desse. Então, com isso, nós desenvolvemos programa de atenção integral à saúde da mulher, da criança, do adolescente, do trabalhador específico, integral à saúde do idoso e, por último, e mais recente, né, nós chamamos até, ele é o bebê de toda a formação, é o Programa Saúde da Família, que hoje vem muito ativo na saúde pública. Nossa, professor, um monte de lei, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Isso aqui são diretrizes básicas, onde eu peguei apenas trechos das partes mais importantes que nós devemos ter total ciência e saber da existência delas. Claro que são leis que caem em concursos públicos, mas são os principais fragmentos delas para vocês. As leis sempre vão ter 5, 10, 15 páginas, então eu peguei aqui o mais importante. Na minha opinião, a lei mais importante de todas é o Decreto-Lei 938 de 1969. Por que ela é a mais importante de todas, professor? Porque ela reconheceu e regulamentou a profissão de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, o professor quer dizer que antes disso não tinha a profissão de fisioterapeuta? Tinha a profissão de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, mas ela não era regulamentada. Assim como antes existia o cargo de técnico em fisioterapia, que depois de um tempo, ainda bem, ele foi simplesmente extinto da face da Terra e ficamos apenas no nosso cargo de fisioterapeuta e temos o cargo da fisioterapia ocupacional também. Bacana. Durante essa pandemia que está acontecendo agora, não sei se é de vista de vocês, mas eu acredito que seja, o maior problema em si não é a busca pela cura da doença, e sim a negligência de muitas pessoas da sociedade em fazer trabalhos preventivos. Professor, está falando contra comércio, contra essas coisas? Não estou falando nada contra disso. Mas sim pessoas que desde o primeiro dia de pandemia fazem churrasco todo final de semana, fazem confraternizações, fazem umas estruturações aí com muitas pessoas e não tomam ciência que essa doença se transmite através das aglomerações principalmente, tá? Só que não é desde hoje que existe aí a negligência pela saúde. A legislação precisou ser criada em 1975, a Lei 6259, estabelecendo umas notificações de compulsória de doença, como meningite, paralisia flácida aguda, poliomielite, síndrome respiratória aguda grave, tuberculose, hanseníase, entre outras. E dessas, entre outras, existem muitas doenças infecto-contagiosas, porque portadores dessas doenças infecto-contagiosas não tinham sequer noção para comunicar, né, um órgão de saúde que eles estavam com algo diferente, porque eles tinham aquele pensamento que estou doente, preciso trabalhar, vou trabalhar, não vou me cuidar. Então, é de obrigação de notificação compulsória o cuidado das doenças, tanto infecto-contagiosas quanto não infecto-contagiosas. Vamos lá. O ECA, que é a Lei 8069 de 1990. Claro que ele sempre tem algumas retificações, mas essa é a parte mais viável. Criança é até 12 anos incompletos de idade, adolescente de 12 a 18,
ou se alguns estatutos aí forem aprovados, vai virar 12 a 16 anos de idade, com valia total. O ECA também prevê proteção de gestante como forma de assegurar todos os direitos da criança em útero. Não vamos discutir os casos de aborto e estupro nesse momento, mas eu acho que a gente vai ter uma aula onde nós vamos falar disso também. Lei 10.424. Pessoal que quer realmente fazer atendimento à saúde pública tem que ter total ciência que atendimento, internação domiciliar são obrigatoriedades também do fisioterapeuta estar prestando esse tipo de atendimento. Então, não, eu fiz home care, o meu início de formação inteira, passei no concurso, não vou mais atender a domicílio. Engano seu. Nós temos essa obrigatoriedade de prestar serviço domiciliar a pessoas que não têm condições de fazer a locomoção através de transporte público, transporte particular que seja, para o seu atendimento ambulatorial ou hospitalar dentro do serviço público. Então, nós temos que reservar uma parte da nossa agenda para fazer esses atendimentos domiciliares. Estatuto do Idoso. Frase mais comum ouvida na década de 2000 aí agora. O Brasil é um país velho. Por quê? Por causa do avanço da ciência. Então, com o avanço da ciência, é permitido uma longevidade muito maior, com exceção do coronavírus aí, mas tudo bem. E também o acesso a medicações e tratamento gratuito ao idoso. Não só medicações, né? O idoso tem uma série de privilégios a partir dos seus 60 anos, onde muitas vezes, por falta de conhecimento de familiares, essas coisas, esses benefícios não são adquiridos para o idoso. Vamos lá. Professor, mas eu já vi que a prefeitura pode contratar serviços privados para oferecer para os pacientes do município. Por que acontece isso? Para ter algumas liberações de verba no SUS para a contratação de serviços ou de exames de alta complexidade, ou tem que existir uma lista de pedidos muito grande, quando eu digo muito grande, é muito grande mesmo, ou tem que existir uma rotatividade muito grande naquele serviço público. Essa delimitação é feita por número de habitantes lá e casos, e com isso eles delimitam se vamos comprar aquela determinada terapia, por exemplo, hemodiálise, vamos comprar essa determinada terapia ou vamos contratar um serviço privado de saúde para oferecer essa terapia aos habitantes do meu município. Tá? Professor, mas eu sei que a clínica de hemodiálise tal é primo de não sei quem que é da prefeitura. Hoje, sim, existe muita indicação em pregões, essas coisas. Eu, sinceramente, vou ser muito breve em falar isso, mas desde que exista o serviço, e se for um serviço de qualidade para o habitante, pode ser primo, pode ser parente, aí o que importa é o meu paciente ser bem tratado no serviço que for ofertado. Penso dessa forma. Bom, então, vocês sabem que existe esse tipo de parceria entre o setor privado e o setor público. Só que o que existiu muito recentemente, né? Ainda é muito novo isso. Antigamente, nós não tínhamos uma abertura maior
para o público LGBT, como está escrito aí, só que é LGBTQI+, né? Acho que é alguma coisa assim. Nós não tínhamos uma abertura, a nossa sociedade não era tão receptiva a esse público quanto ela é hoje. Então, é muito recente que foram conquistados direitos para esse público, preocupações mais sociais distintas. Então, é muito novo isso no Ministério da Saúde, que chama Processo Transsexualizador no SUS e Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Isso já aumentou de nome, mas vocês já sabem disso. Beleza. Quando a gente fala assim, não, isso aqui é um problema de saúde pública. O que é um problema de saúde pública? A coronavírus é um problema de saúde pública? Já transcendeu isso, né? É um problema de saúde mundial. Quando ele estava só lá em Wuhan, ele era um problema de saúde pública, depois até estatal, mas a partir do momento de pandemia, ele já deixou de ser esse tipo de problema. Problemas de saúde pública não é uma doença do sono, um distúrbio de sono, não é uma esquizofrenia. Eles são problemas que afetam diretamente a população num âmbito, num N, né, que a gente chama maior, num número de pessoas maior. Então, a maior parte do que é considerado problemas de saúde pública são as doenças que existem uma forma de contágio. Então, esses são os problemas em si. Ah, professor, mas vamos lá. Vamos ao que está escrito no segundo parágrafo. Impacto no indivíduo, família e sociedade. Custo no tratamento, mortalidade, morbidade, dor, desconforto, incapacidade potencial, epidêmico, gravidade, possibilidade de controle, impactos econômicos de grande monta, são variáveis que nos levam à classificação de algo como problema de saúde pública do indivíduo. Beleza. Lembra do exemplo da hemodiálise? Vamos lá. Contratamos um serviço de hemodiálise para o nosso município e ele tem uma ação onde os meus pacientes vão ao tratamento e começam a ficar febris com uma certa relevância de tempo. Lembrando que a febre não é um efeito pós-terapia hemodiálica. É o cansaço muscular, rebaixamento até de consciência em alguns casos, mas o estado febril alto não é considerado um dos efeitos da hemodiálise. Então, um desses efeitos está sendo ocasionado de forma inadequada e ele está sendo apresentado na minha população. Então, ele é um efeito que eu preciso acionar ele como um problema de saúde pública, pois ele não é uma coisa que deveria ocorrer durante um tratamento, e ele está afetando os meus pacientes de uma forma grave. Então, toda essa parte que pode gerar uma mortalidade, que possa ter uma morbidade alta, gerar desconforto para o meu paciente, gerar uma dor, e já está ocorrendo, ele é um problema de saúde pública. Mas então tem como a gente fazer uma prevenção dos problemas de saúde pública, professor? Existe um estudo a ser feito sempre que nós temos um tratamento, onde nós temos que saber todos os efeitos que o paciente poderá ter pós-tratamento. Ah, mas o meu paciente teve dor nas pernas depois de uma sessão de fisioterapia. Quantos pacientes? Um paciente. Ah, mas aí você tem que avaliar como que foi essa dor na perna, o que teve de diferente de um tratamento comum. Porque saúde pública é quando afeta o indivíduo e existe
possibilidade de afetar a população. Bora lá. Violência na saúde pública é mais um dos marcos que está mudando gradativamente em relação à sociedade hoje. Antes, o fator medo era um fator extremamente dominante perante a violência. Hoje a sociedade está conseguindo controlar melhor ela, exercendo o seu dever de denúncia. Existe muito mais denúncias contra a violência, tanto contra a violência de mulher, violência de criança, adolescente. Existe uma coisa muito mais impregnada hoje que está fazendo funcionar essas denúncias perante a violência. Antes a sociedade era muito mais calada quando o assunto era esse. Nós poderíamos ver nossos amigos aí com roxos diferentes no corpo, perguntar o que é, e simplesmente a pessoa não falava nada, né? Hoje nós descobrimos até através de redes sociais, pessoas que fazem marcações em pontos estratégicos do corpo, fazem um vídeo falando um assunto totalmente aleatório, e essas marcações são evidência para quem conhece o assunto sobre violência e vai poder fazer uma denúncia que aquela pessoa está precisando de ajuda. Se eu não me engano, mulheres fazem um círculo preto na palma da mão, né, e falam durante o vídeo mostrando este símbolo, por exemplo. É uma das medidas. Parte de vulnerabilidade é muito adotada em questões tanto da violência, mas principalmente para criança, adolescente e idosos, que são o público mais atingido na saúde pública quando o assunto é vulnerabilidade. Hoje, as políticas nacionais de saúde, de promoção de saúde, elas delimitam muito mais um profissional para ter uma sensibilidade de escuta, exercer uma escuta qualificada para esse paciente e está desenvolvendo ali um trabalho onde o paciente não apenas através dos relatos, mas sim da figuração corporal do paciente atendido, o profissional não apenas através da escuta daquele paciente, mas através também da transfiguração corporal que ele apresenta, vai estar conseguindo sensibilizar melhor o que pode estar acontecendo com aquela pessoa. E, claro que a parte mais importante da aula de hoje. Professor, que o fisioterapeuta faz frente à saúde pública, professor? Nós trabalhamos nos 3 setores, né? Que é na atenção primária, na secundária e na terciária. Na atenção primária, nós exercemos muito trabalho preventivo, através de palestras, através de indicações até durante o tratamento, né, na fase secundária, nós exercemos um pouco de primária também, que é dando recomendações para aquele paciente para não repetir essa lesão, para não repetir o caso ocorrido, como ele tem que fazer para evitar alguma coisa, alguma lesão nova, ou até uma recidiva forte aí. E o que é sempre muito importante de nós estarmos observando, pessoal, é o seguinte: é muito difícil, na saúde privada já é difícil, na saúde pública é ainda mais difícil alguém ir fazer fisioterapia como forma de prevenção, tá? O foco da nossa atenção primária é a promoção da saúde, né? A prevenção da saúde. Então, no serviço público é muito, muito difícil existir algum tipo de prevenção, certo?
Por isso que vocês podem ver no texto, ele fala bem assim, primária, 2 pontos. Período pré-patogênico, em que se localiza uma promoção da saúde. Ele não chega nem a tocar o nome de prevenção ali. Ele só fala de promoção, que é o que está mais visto. Por exemplo, estou trabalhando numa cidade onde existe um forte número de trabalhadores braçais. Uma ideia que nós tivemos ano passado já, e vamos fazer aí, só estamos numa estruturação melhor de local, essas coisas, e com pandemia também já atrapalhou muitos planos, é de fazer palestras para esse público, né, para os munícipes, mostrando para eles formas de realizar trabalhos braçais que previnam ele de gerar lesões, de acontecer lesões. Atenção secundária. Atenção secundária, já existe uma doença instalada no nosso paciente. Só que o que a gente quer? A gente não quer que ela evolua, certo? Então, muitas vezes isso já é nosso serviço ambulatorial que acontece ali, onde nós vamos estar fazendo o atendimento e cura dessa doença já existente com o nosso paciente. O que nós vamos fazer na nossa atenção terciária? O paciente já tem uma doença ou deficiência instalada no corpo e precisa se recuperar daquilo. Reparem numa coisa, em qualquer tipo de promoção que nós demos de saúde para o nosso paciente, na terciária, por exemplo, nós vamos utilizar ferramentas da atenção secundária e ferramentas da atenção primária, porque nós temos que promover a saúde desse paciente após a sua reabilitação, mostrando para ele formas eficazes de continuar as suas atividades de vida diária, atividades de vida de trabalho, para que não instaurem novas doenças no seu corpo e ele possa continuar aquilo normalmente. Certo, pessoal? Agora nós temos o famoso medo de vocês aí, que acontece. Gostaria que vocês me entregassem esse trabalho até o dia 27/8. Não será aceito retroativos, tá? Peço desculpas por isso, mas é uma medida necessária. Resumo da Lei 8080. Meu Deus, professor, tudo isso eu vou ter que resumir da Lei 8080? Não. Para o dia 27/8, é apenas a parte de disposição preliminar e título 1. Vocês vão ver que a Lei 8080 ela é dividida em títulos. Então, cada semana eu vou estar pedindo um fragmento diferente dessa lei para vocês. Eu quero realmente um resumo em suas palavras, pessoal. Vocês sabem que eu leio todos os resumos. Gostaria que não fizessem em dupla, por mais que seja mais prático, vamos falar assim, estar executando isso, porque às vezes a gente pega ali 4, 5 trabalhos que o pessoal executa e realmente está um Ctrl+C, Ctrl+V do outro. E nós queremos formar aqui formadores de opinião, sabe? A gente não quer formar banco de dados de ninguém, a gente não quer formar copiadores e coladores, a gente quer formar seres pensantes. É isso que eu sempre priorizo. Então, professor, mas eu resumi tudo isso que você me pediu em 10 linhas, tá bom? A gente não tem uma quantidade de linhas para você me oferecer esse resumo. O que você tem que pensar quando você estiver resumindo ele? Eu estou entendendo o que eu realmente quero dizer aqui? Porque o principal objetivo é que você entenda aquela lei. Você precisa decorar a lei? Se você fosse um estudante de direito, sim. Mas vocês não são.
Então, não precisa decorar aquela lei. Eu quero que você entenda ela. Certo? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Estou encerrando a gravação e estarei disponível até às 22h.